pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos mais um conteúdo sobre o tema mudança de vida. Desta vez mais focado em nutrição, portanto se querem descobrir tudo, fiquem desse lado. Bem, olhem, primeiro de tudo estou com um ataquezinho de eczema aqui e estou só a assumir, porque não vou tapar com maquilhagem para não piorar, portanto, olhem. De vez em quando decide aparecer aqui, ou enfim, aparecem várias zonas, mas sobretudo na zona dos olhos. Então pronto, fica assim, estão a ver? Já teve pior, já está melhorzito, mas decidi assumi-lo. E vamos ao que nos trouxe aqui hoje, não é? Porquê falar disto agora? Como vocês sabem, eu tenho gostado de ser acompanhada no ginásio desde o final de dezembro do ano passado, portanto foi mesmo assim uma resolução do ano anterior que ainda chegou a ser cumprida, que foi voltar ao ginásio, e eu estou a frequentar o Fit Tejo, que tem dois ginásios, um na Moita e outro mais recente em Corroios. Costumo ter um treino com PT por semana e depois tenho outro tipo de treinos. E esta semana foi a primeira vez que eu fui a uma consulta de nutrição e em que eu tinha plena consciência de que tinha várias coisas a melhorar, porque eu faço mesmo erros crassos, aqueles erros que eu tenho consciência de que não são nada saudáveis, mas que continuo a fazê-los, como por exemplo, sair imensas vezes de casa sem tomar um pequeno almoço, ficar muitas horas sem comer, nem vou ao pormenor dos tipos de alimentos, vou mesmo ao pormenor de atitudes que sei que me prejudicam. Portanto, a conversa com a nutricionista foi ótima para eu acabar por exteriorizar aquilo que eu já sabia e perceber, ok, isto está grave, eu tenho mesmo que diminuir a porcentagem de massa gorda que eu tenho e, portanto, vamos ter que fazer aqui algumas alterações. E, portanto, eu peguei em mim. Obviamente que agora tenho um plano para seguir e tudo mais, mas criei 6 metas que eu quero mesmo garantir que comece a cumprir até maio, por exemplo, ou até meio de maio. Porque não vale a pena nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tenho ideia de quando isso acontece, depois não conseguimos fazer praticamente nada. Mais vale darmos passos mais pequenos e conseguir cumprir algumas metas do que querer cumprir todas ao mesmo tempo. Portanto, eu defini estas 6. Vou partilhá-las com vocês porque eu sinto sempre que partilho aqui convosco que acaba por ser um compromisso ainda mais sério, porque vocês pedem-me para eu fazer aqui um ponto de situação, como é que está a correr, se estão a alcançar ou não. Estou certa de que muitas destas minhas metas podem também ser vossas e se alguém se quiser comprometer aqui comigo a começar no dia de hoje a cumprir estas coisas, digam-me aqui nos comentários, porque parece-me ótimo termos aqui uma equipa. Ora bem, a primeira é imperativa e eu acabei por já desvendar aqui um bocadinho no início, tem a ver com o pequeno almoço. Portanto, tenho que me comprometer a tomar o pequeno almoço todos os dias. Vai ter que ser, vai ter mesmo que ser. Eu antigamente fazia-o, não digo antigamente, se calhar, sei lá, há uns 8 anos. Desde então que se tornou normal sair sem tomar o pequeno almoço. Tornou-se normal eu chegar ao meio-dia e pensar, olha, por acaso ainda não comi, vou só beber um iogurte. Portanto, se o pequeno almoço é de facto a refeição mais importante do dia, porque nós passamos muitas horas antes sem comer, é importante que aquilo que o nosso corpo ingere pela manhã seja nutritivo, seja bom e que ingira alguma coisa, não é? Todos sabemos que na nossa geração o dia-a-dia é super corrido, precisamos ter energia e, portanto, eu nem me comprometo. Obviamente que no meu plano de alimentação tenho opções específicas para o pequeno almoço que vou tentar implementar, mas mais do que tentar implementá-las, é para mim ganhar o hábito de tomar o pequeno almoço todos os dias. Portanto, acordar mais cedo, se não conseguir acordar mais cedo, deixar alguma coisa pronta que faça sentido do dia anterior. Tenho que perceber agora qual é o método que melhor funciona para mim e hei de testar algumas coisas, mas comprometo aqui convosco que irei tomar pequeno almoço todos os dias, que essa é uma coisa básica que eu não faço, portanto é isso. Olhem, ontem por exemplo, e era um dia de semana, e eu fiz uns ovos mexidos, comi com um bocadinho de queijo fresco, uma fatiazinha de pão. O pão não era escuro, era claro, mas estão a ver? Já foi, já começou, portanto vamos ver se eu consigo manter-me concentrada e focada no objetivo e bora lá ao segundo. O segundo passa por fazer mais refeições intermédias. Isto porque, normalmente de manhã, eu não sinto muito essa necessidade de comer, basta-me comer depois novamente ao almoço e acho que não há nenhuma obrigatoriedade, é aquilo que fizer sentido para nós, é aquilo que nós sentimos que o nosso corpo pede, mas durante a tarde eu muitas vezes esqueço-me de comer e depois quando chego ao final do dia, antes de ir para casa, muitas vezes eu tenho que ir ao supermercado comprar alguma coisa que falta para o jantar, ou porque no dia a seguir estou em teletrabalho, não vou sair de casa e já quero ter alguma coisa extra para fazer algumas refeições. E eu noto que de todas essas vezes, sempre que isso acontece, é muito provável que eu passe pelo corredor dos doces e compre tipo um bolical, um croissant, um folhado. Eu noto que isto acontece, porquê? Porque eu estou
com fome, portanto, como estou com tanta fome, acabo por fazer escolhas menos saudáveis. Mais uma vez, tenho consciência, mas na altura não consigo controlar esse estímulo. Mas se eu tivesse comido alguma coisa ao meio dessa tarde, provavelmente já estava a ir com menos fome ao supermercado e isso já não teria, ou a probabilidade disso acontecer seria menor. Portanto, é mesmo importante eu começar a fazer mais refeições intermédias, mesmo que seja uma peça de fruta, que sejam umas bolachas marinheiras, enfim, ter ali alguma coisa, portanto, que eu vou tentar começar a aplicar é ter sempre essa refeição na minha secretária, na minha área de visão, para eu não me esquecer de o fazer. Esta questão das refeições intermédias foi um mau hábito que eu ganhei com o meu primeiro emprego, porque nós tínhamos um volume de trabalho tão grande e obviamente eu tinha a ambição de sair à minha hora de saída, porque para isso é que existe um horário, mas para fazer isso tinha que fazer uma hora de almoço bastante mais curta e não me lembrava muito de comer, porque era tudo tão corrido. Era uma pressão tão grande dia a dia que ganhei muitos maus hábitos. E agora tenho consciência disso, na altura não tinha, mas esta é uma segunda meta que eu tenho para cumprir a curto prazo. E pronto, se tiverem sugestões também de refeições intermédias, chutem daí para eu incluir aquilo que eu já tenho mais ou menos pensado. E o meu terceiro objetivo passa por diminuir o consumo de bolachas. Obviamente podemos comer bolachas, obviamente que há bolachas mais saudáveis, outras menos, com mais açúcar, com menos. O problema é, como eu saltava tantas refeições, por exemplo, não fazia o pequeno almoço, aquilo que eu acabava por usar para comatar isso eram os pacotes de bolachas, porque é uma coisa simples, já ali está, é só abrir o pacote, já está feito. E fazer isso de vez em quando não será um problema, mas não é de todo saudável estar constantemente a comer bolachas. Portanto, eu preciso mesmo diminuir esse consumo e quero muito mais voltar a comer as marinheiras, que era algo que mesmo já na faculdade eu levava pacotes de bolachas dessas. Portanto, preciso de fazer aqui um maior equilíbrio nesta quantidade e no tipo de bolachas, mas certamente diminuir o seu consumo, porque muitas vezes o meu pequeno almoço, como eu não me lembrava, ao meio-dia chegava e se não fosse iogurte era um pacote de bolachas. Não é muito bom e há que mudar isto. Outra coisa que eu tenho aqui na minha lista para fazer e que para mim faz todo o sentido é reduzir a quantidade de azeite nas comidas. Eu não uso óleo, não costumo usar manteiga assim para cozinhar, uso mesmo o azeite e tenho noção que talvez em alguns pratos possa estar a exceder um bocadinho aquilo que é a quantidade de azeite. Ou seja, muitas vezes fazemos a olho e eu vou tentar ser um bocadinho mais regrada com isso para tentar que as comidas não sejam tão oleosas, entre aspas. Nós temos gorduras más, gorduras saturadas, temos gorduras saudáveis, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Portanto, eu percebi em conversa depois com a minha nutricionista que fazia todo o sentido diminuirmos aqui um bocadinho a quantidade de azeite nas comidas e, portanto, obviamente que é uma coisa que eu vou tentar implementar a partir de hoje. Muita pressão, mas parece uma coisa relativamente simples de aplicar. Acho que carece mesmo é de um bocadinho de atenção no momento da confecção das refeições e, portanto, acho que vou conseguir. E eis que seguimos para a penúltima meta, que esta sim vai ser difícil. Não é que seja difícil a concretização na parte prática, é para mim porque não é algo que me alicie muito. E falo de aumentar o consumo de fruta, porque se eu conheço muita gente que adora fruta, podia passar o dia a comer fruta, para mim é um pouco um sacrifício. Eu não tenho aquele gosto pela fruta que quase toda a gente tem. Tenho mais no verão, porque gosto mais de frutas de verão, morangos, moa, melancia, mas desde pequena que eu sou assim, tenho muito pouca vontade de comer fruta e, portanto, há dias em que nem como e já percebi que tenho que tentar pelo menos comer 2 porções de fruta por dia, porque de facto há muitos nutrientes de lá que me vão ser úteis e de facto é também uma boa refeição intermédia. Por exemplo, uma das refeições, imagina que eu como uma peça de fruta ao almoço, o meu lanche da tarde pode ser uma peça de fruta, ou uma peça de fruta com uma bolacha marinheira, que tem uma lista de ingredientes mais simples. Esta é mesmo assim uma meta que eu tenho, que sei que não vai ser tão fácil de cumprir porque eu não tenho o hábito, não tenho aquele gosto intenso por fruta. O que vou tentar mesmo fazer é ter constantemente as frutas que eu mais gosto aqui em casa, tentar preparar de véspera e ficar tudo arrumadinho para garantir que de um dia a seguir, se sair à pressa de casa, que não vai ser isso que fica para trás por falta de tempo. Tenho também consciência disso e vou tentar aplicar, portanto, bora lá. E por último, mas não menos importante, e por falar em gordura, não é? Aqui vamos nós ao último ponto, que não que eu acho que vai ser difícil, é um hábito, desde muito pequena, mas percebo que agora para diminuir aqui a minha porcentagem de massa gorda e talvez daí para a frente, depois deste sentir necessidade, porque há aquelas coisas que nós fazemos sempre, que a partir do momento em que deixamos de fazê-las, elas deixam de fazer sentido. E falo, por exemplo, do açúcar no café ou no café com leite. Há mais, se calhar, de 15 anos que eu não coloco açúcar em nada do que é bebidas. Nas primeiras vezes me fez confusão, porque obviamente nós estávamos habituados ao sabor adocicado,
Agora, se por acaso eu me esquecer e por acaso colocar, e só aconteceu uma vez, eu não consegui beber o café, porque estava demasiado doce. Portanto, eu acho que este ponto que eu vos vou falar é um bocadinho como isso, que é evitar o uso de manteiga no pão. Portanto, comer pão com outras coisas, pão com fiambre de aves, pão com uma compota sem açúcar, pão com queijo fresco ou com abacate, por exemplo. Outro tipo de alimentos que me vão melhorar o lanche ou o pequeno almoço, ao contrário da manteiga. Portanto, é como eu vos digo, é algo que eu faço desde sempre, desde pequena, e que acho que é um bocadinho como o açúcar, acho que é mesmo uma questão de hábito. Portanto, acho que este, por exemplo, vai ser mais fácil para mim de fazer do que o da fruta, mas obviamente que eu vou tentar cumprir os meus 6 objetivos. Pessoal, esta é a minha lista, que fique claro que este não pretende ser um vídeo para ensinar coisas de nutrição, nada do género, é simplesmente uma partilha minha de quem foi a uma consulta, de quem tem que diminuir a percentagem de massa gorda no corpo e que tem aqui algumas metas que quis partilhar convosco para o meu compromisso ser ainda mais real. E porque sei que muitas vezes vocês pensam, mas tu pareces magra e... Pessoal, nós podemos parecer magros, há pessoas que conseguem muito bem disfarçar isso com a roupa. Às vezes não tem a ver com isso, às vezes somos mesmo a nossa figura ou a nossa silhueta é de alguém que tem uma silhueta mais magra, mas efetivamente depois tem muita porcentagem de massa gorda. Portanto, o que eu costumo dizer é, e o que eu disse na consulta de nutrição, eu sou claramente uma falsa magra, porque eu tenho uma porcentagem de massa gorda que neste momento está bastante alta para aquilo que deveria estar para a minha idade. Portanto, estou consciente disso, quero mudar isso. Já estava no ginásio porque havia algumas coisas no meu corpo que não me deixavam confortável e eu queria melhorá-las, mas faltava-me aqui o lado da alimentação, de ter alguém especialista que me dissesse, olha, isto está errado, isto está certo, aqui podes melhorar. Portanto, faltava-me um bocadinho essa pessoa do outro lado para me acompanhar, que agora já tenho através também da nutricionista que me acompanha no FitTest. E portanto, se vocês também quiserem fazer algo para melhorar a vossa saúde, a vossa alimentação, é sempre recomendável irem ter com um especialista, porque há tanta informação na internet hoje em dia, mas de facto cada pessoa deve ter um plano feito à sua medida. Eu acho mesmo útil se vocês também quiserem procurarem alguém. Portanto, se tiverem alguma dúvida, também podem deixar aqui nos comentários, que eu também posso tentar retirar com a minha nutricionista. Posso deixar-vos também o link das consultas do FitTest aqui na descrição. Se gostarem deste vídeo, coloquem um gosto. Não se esqueçam de subscrever ao canal se ainda não fizeram, nem de me seguir pelo Instagram, Andréia Guerreiro, com os olhos no final, e vemos no próximo vídeo. Tchau!